Eu sou Helenice Florentino e eu faço parte da história da SBMAC. Eu sou de Minas Gerais e eu morava em uma fazenda, meu pai era dono de uma fazenda e morávamos nessa chácara e estudava numa escola, no início estudava numa escola a mais próxima dessa fazenda, que era em uma cidadezinha bem perto, em Araguari, Minas Gerais. E estudei uns 2 anos e depois a minha mãe, ela dava muita importância para estudo e ela forçou um pouco a barra em casa para mudarmos para a cidade, para que os filhos desse continuidade à escola, porque era muito limitado nesse local onde morávamos. E eu fui estudar numa escola bem próxima, uma escola estadual, que era uma das melhores de Araguari, Antônio Marques, e nessa escola eu tinha uma professora excelente, professora Jussara, que era muito, muito boa, professora de matemática, e eu me apaixonei pela matemática daí. E a minha mãe teve uma boa formação escolar. Ela dava muito valor ao estudo e forçou que nós deveríamos dar continuidade e fazer uma faculdade e tudo mais. E aí, quando eu terminei o colégio, eu já de imediato, em 83, eu fui para a Federal de Uberlândia. Aí eu fiz matemática, eu já prestei o vestibular para matemática e entrei na matemática e fiz o curso lá. Eu era docente, mas como nessa época tinha pouquíssimas pessoas da área de matemática com mestrado e doutorado. Então eles aceitavam quem estava fazendo mestrado. Então eu entrei, eu tinha 22 anos, 23 anos por aí. Era bem nova, eles me confundiam com os alunos. Morávamos eu e meu irmão, depois ele foi para São Carlos fazer mestrado. E eu fiquei em Uberlândia, mudei para uma república. E nesse tempo que eu estava na república, nós começamos a fazer, o pessoal do meu grupo, assim, um curso voltado lá para a área de otimização, que não era comum. Aí, como eu fiz esse curso, era um curso de transporte, de otimização na área de transporte, otimização de rotas de transporte. E eu me interessei muito e resolvi ir tentar o mestrado em São Carlos, na USP. E eu acabei me estabelecendo mais na área de otimização, na área acadêmica. Eu conheci meu marido, André, eu conheci na graduação, fazíamos graduação juntos. E em 92 ele veio para Botucatu, ele fez um concurso na Sabesp e veio para Botucatu. E uma dessas vezes que eu viajei, que eu fui para São Paulo, na volta eu passei por aqui e era feriado em Botucatu. E eu fiquei no feriado, meu marido foi trabalhar, eu resolvi vir aqui na Unesp para dar uma olhada, né? E quando eu cheguei, o professor Carlos Padovani, ele me recebeu muito bem e falou: nossa, nós temos uma vaga para você aqui. Venha para Botucatu, seu marido mora aqui, vai ser muito fácil para você. Então peça transferência e venha para Botucatu. Aí eu pedi transferência e vim para Botucatu nessa época. Quando eu cheguei em Botucatu, eu trabalhava com otimização, mas voltado sempre para engenharia, sempre para problemas na área de engenharia. E quando eu apresentei meu plano de pesquisa aqui, eles não aceitaram meu plano de pesquisa, porque aqui é toda a área biológica, né? Toda é medicina, biologia, agronomia, é mais a área agrária, médica e biológica. Eles falaram: você vai ter que adaptar seu projeto para o nosso campus. Hoje eu acho que foi maravilhoso essa mudança e deu bastante visibilidade para o grupo assim, internacional com esse projeto e também com o projeto da dengue. Então hoje eu estou super bem estabelecida aqui em Botucatu. Eu entrei no mestrado em 88 com o professor Marcos Arenales, na USP de São Carlos.
E o professor Marcos Arenales convidou todo o grupo para participar do Senemac, que foi em Ouro Preto nesse ano, que era em Ouro Preto e que devíamos nos associar. E eu me associei à SBMAC nessa época e passamos a mandar trabalho. Todo ano mandava um trabalho para o Senemac e comecei dessa forma. O primeiro Senemac nós participamos, em que no fim nós não tínhamos dinheiro para ir. Juntamos um grupo e fomos com uma van que foi promovido pelo ICMC e fomos e ninguém tinha dinheiro. E já fomos para Ouro Preto e arrumamos vaga em República, porque ninguém tinha dinheiro. E tinha um Cazu, que era um amigo meu, e ele falava assim: hoje nós vamos jantar com os professores. Chegamos lá, olhamos o que tinha, né? O prato mais barato que tinha era um macarrão, alho e óleo, uma coisa assim muito sem graça, e comeu aquilo e não comeu mais nada, né? E os professores tomando uísque, comendo os melhores pratos e todo mundo ali se divertindo. Na hora de dividir a conta, vamos dividir tudo igual. Foi. Nós olhamos pro Cazu, amigo nosso, e falamos: Cazu, você nos botou nessa furada, você vai usar seu cheque. Ele: mas meu cheque não tem fundo. Vai usar seu cheque lá, a gente dá um jeito de depositar para você esse dinheiro. As meninas têm feito um trabalho maravilhoso. O Comitê das Mulheres. Eu, como sempre me debati com esse problema, eu nunca coloquei esse pensamento, essa abordagem, né, social, assim, dentro do próprio comitê que eu trabalhei, um trabalho de inclusão, né, porque eu vejo sempre uma discussão em termos de racismo, em termos de a posição da mulher diante de toda a problemática na universidade, na pesquisa. Então, eu acho maravilhoso a SBMAC ter tido essa ideia e ter colocado pessoas tão boas, tão competentes para desenvolver esse trabalho. Só que quando nós somos jovens, a gente passa por cima de muita coisa e tem coisa que nem percebemos, né? Era muito comum você ir numa reunião e as pessoas fazerem: tá fazendo serviço de negro, tá fazendo serviço de preto, ou tá... Então você ouvia, aquilo te fazia mal, mas você calava. Você calava porque você era minoria. Teve situações assim, por exemplo, que eu entrei na sala de reuniões, né? Era uma reunião com o pessoal, não vou citar a área, mas tinha uma pessoa entregando a pauta da reunião na porta, e quando eu cheguei, que eu peguei a pauta, ela tomou da minha mão rapidamente e falou: essa reunião não é para funcionário, é para docente. Já teve ocasiões assim, por exemplo, que eu entrei numa sala de aula para dar aula para professores do primeiro e segundo grau, que era do primeiro e segundo graus, que era um convênio da Unesp com a Delegacia de Ensino. E quando eu entrei para dar aula, levantaram duas professoras e falaram: eu não quero ter aula com essa negrinha. Com essas palavras. E saiu da sala. Por quê? Porque eu era jovem, negra, mulher. Então essas três coisas que já não eram suportadas na sociedade. Sempre pensei como a minha mãe: vamos mostrar o valor com o trabalho, com a sua dignidade e tudo mais, e esquecer o resto. Mas eu consegui tudo, a minha carreira, tudo, toda da forma como que eu queria. Tudo que eu lutei, tudo que eu consegui com o meu trabalho, convivendo com pessoas que queriam ou não estar ao meu lado, mas
eu consegui sobreviver a tudo isso. Hoje eu vejo que as pessoas, hoje, elas lutam por uma causa, e lá a gente calava por uma causa. E era um sofrimento assim, calado, quieto, né? E agora não, agora as pessoas também sofrem com isso, mas elas expõem, a internet auxiliou muito com relação a isso, porque nessa época não tínhamos como, você falava para o seu amigo, para o seu colega de departamento, né? Você desabafava dessa forma, né? Hoje as pessoas vão para a internet, eles denunciam, tem isso na lei e tudo mais, e auxilia bastante. Se eu tivesse que falar, por exemplo, para as minhas alunas ou para qualquer outra pessoa que estivesse no começo da carreira, engula menos sapo do que eu e talvez, porque agora tem todo um aporte, né, para isso, e vai em frente, porque nós como mulher, como negra, como cientistas ou como docentes ou como amigas, né, esposas, nós somos fortes, né, e a gente consegue passar por tudo.